Então vamos continuar aqui falando sobre a emissão dos nossos livros contábeis. Sabemos que esses três, diário, balancete e razão, serão emitidos no módulo SPED contábil. Mas nós temos o livro caixa, que não é mencionado pelo SPED contábil, né? Então vamos entrar aqui novamente na internet, vamos procurar aqui por livro caixa, vamos ver o que aparece pra gente. Bom, primeiro tem algumas imagens aqui, né? Nós podemos ter uma noção do que é um livro caixa. Olha, janeiro, entrada, saída e o saldo. O que é que nós temos aqui? Emissão do livro caixa, que demonstra a movimentação da conta caixa em um determinado período. Vamos analisar mais algumas imagens. Aqui controle das receitas, um controle bem simples. Aqui um livro caixa, data, histórico, entrada, saída e saldo. Então, pelo que parece, é algo bem simples mesmo, tá? É o lançamento, se ele foi credor ou devedor e o saldo. Tranquilo? Muito bem. Então, pesquise um pouco mais sobre o livro caixa. Você pode ir entrando aqui pelas imagens, né? Por exemplo, esse daqui, livro caixa maior, quando você fecha, aí você vai chegar no site dessa imagem. No caso aqui é um site de um sistema, então ele não vai te dar muitas informações. Né? Pesquisando por aqui, olha, livro caixa no portal de contabilidade. Ele vai te explicar o que é esse livro caixa. Né? Esses portais de contabilidade, eles tendem a mostrar o exemplo e informar aqui a teoria, né? Inclusive informando qual é a lei que leva a isso, a obrigatoriedade de ter ou não esse livro caixa. Se possível, encontre, né, a legislação referente a esse livro caixa, né, para você entender por que, se ele é obrigatório e como é que ele deve ser montado, né, se existe aí uma obrigação de como ele deve ser montado, tá? Perfeito. Então, o nosso livro caixa ele aparece aqui, né, e vamos ver se nós temos aqui um exemplo quando nós executamos a nossa aplicação. Na pasta infra, nós temos aqui esse documento, olha, os livros contábeis, fiscais, auxiliares e documentos contábeis, e o primeiro que aparece é o livro caixa, né? Livro caixa empresarial, livro caixa eletrônico, tá? Então é legal que você dê uma lida, né, que você leia esse documento, para você ter pelo menos uma pequena noção de quais são os livros contábeis, fiscais, auxiliares e documentos contábeis, né? Mas chamando a atenção aqui para o livro caixa, porque os outros três livros eles serão explicados e gerados lá no SPED contábil. Legal, então vamos executar aqui a aplicação. Livros, emissão de livros, colocar um período aqui, janeiro de 2011 a dezembro de 2011, opa, caixa, olha só. Então, um exemplo de um livro caixa da empresa teste, né? 2011, aqui o mês, o dia, o histórico, se foi crédito ou débito, qual foi a fonte e aqui o saldo. Tá? Até que o saldo ficou zerado aí no final. Tá? Um exemplo bem simples mesmo de um livro caixa. Né? Vamos ver se nós temos algum to-do nessa janelinha aí. Nós começamos a analisar essa janela na aula anterior. Concluímos agora, esses três ficam para depois, lá para o módulo SPED contábil. E o livro caixa, tem algum to-do? Tem alguns to-dos. Né? Primeiro, por que esse livro não entra no SPED contábil? É bom saber, né? Segundo, todas as empresas são obrigadas a emitir esse livro? E por quê? Terceiro, todos os dados necessários para a emissão do livro caixa estão no banco de dados? E por fim, analise os relatórios de exemplo e emita o livro caixa do T2T IRP. Então fica aí esse exercício, né, assim como ficou o exercício lá do DFC e do DRE, né, para você também criar o relatório do livro caixa, né, para nós emitirmos aí o livro caixa para o T2T IRP, né, módulo contábil.